Olá, sou eu, Luiz Faxinão, aqui mais uma vez para falar de orixá de forma bem simples. Hoje, como é recorrente, as pessoas perguntarem o que eu posso saber num jogo de búzios, e é isso que eu vou tentar aqui explicar para vocês da forma mais clara, tranquila, para a gente prosseguir no estudo do jogo de búzios. Mas antes, eu tenho que estar por aqui enchendo o saco de vocês com relação àquele que está passando pela primeira vez. Se inscreva aí no canal, é importante. A gente sempre mantém o orixá em atividade nesse universo de internet. Aperte o sininho das notificações, sempre que tiver um vídeo novo, vai chegar essa informação até você. Compartilhem os nossos vídeos, deixe o seu like para a gente continuar nessa atividade que Tanda dos Orixás quer chegar ao maior número de pessoas para a gente estar informando com tranquilidade. Bom, como eu disse, é sempre recorrente as pessoas perguntarem o que eu posso saber num jogo de búzios, né? Se ele vai me falar do futuro, das coisas que vão acontecer comigo, se eu tenho uma pergunta e essa pergunta é 100% garantida, aquela resposta, e é isso que a gente vai falar. Quando a gente fala de jogo de búzios, ou de qualquer oráculo divinatório, não quer dizer que a gente está querendo ali adivinhar o futuro das pessoas. E eu acho muito engraçado, às vezes, sentam pessoas para jogar comigo, me fornecem ali o nome, data de nascimento, e ficam assim, duros, olhando para mim, né? E eu fico também ali, duro, olhando para elas. E precisa relaxar, não funciona assim. A mesa no jogo de búzios, ela está ali para a gente conversar, não é um tratamento psicológico, né? E nem poderia ser dessa forma, mas é um caminho de orientação. E nossas dúvidas a gente tem que conversar, compartilhar, né? Afinal de contas, estamos ali diante de um profissional devocional dos orixás que vai receber por aquilo, como em qualquer sacerdócio. Ele tem um valor, ele tem uma condição de, através daquele jogo, se manter também. E as pessoas que são dedicadas ao oráculo búzios, elas estão ali nessa prestação de serviço que é muito importante. É claro que eu sou contra, totalmente contra aos exageros de valores que tem por aí, né? Mas tem uma média ali que as pessoas conhecem, já estão familiarizadas com elas, que é suportável para um e para outro manter aquele padrão de recebimento pelo seu serviço. Mas vamos lá, eu posso saber tudo no jogo de búzios? Não. Tá? Não pode. Por exemplo, a pessoa com quem eu estou hoje está me traindo? Olha só, o jogo de búzios não é lugar de fofoca, causar confusão. Senão a pessoa sai pior do que ela entrou. Ah, não, babá, mas eu tô vendo ali, jogando, que a pessoa tá traindo a outra. Rapaz, quando ela vai perguntar para você se tá te traindo, essa dúvida não existe, não. Tá? Ela de alguma maneira já sabe o que está acontecendo. Afinal de contas, quem vive um com o outro são eles, né? Mas eu não posso aqui estar causando confusão na vida das pessoas, porque aquilo que tu diz numa mesa de jogo, sabe? Você é testemunho, você é quem disse, você é que transferiu a mensagem do orixá para aquela pessoa. Então, se você tem o juízo no lugar, você vai conduzir essa resposta, que afinal de contas você tem o Odu que respondeu por isso, da melhor maneira possível, sabe? Da melhor prática civilizatória possível, para encontrar essa saída adequada, sabe? Justa, para que não haja guerra, não haja conflito. Porque numa situação dessa, uma pessoa pode matar a outra, sabe? Então, todo cuidado e transparência você precisa ter na transferência dessa informação.
Ah, babá, então eu tenho que fingir que não vi, ó, não aparece nada aqui, não, sabe? Você tem que elaborar essa condição de transmitir aquilo que é certo de maneira segura e responsável para você não criar um dano na vida do outro, sabe? Ela já tem a resposta. Então você precisa levar de forma que isso ela pense e repense de que maneira ela vai tomar essa decisão. Se ela vai entrar na justiça, se ela vai ter uma conversa, mas isso baseado também na informação que você passou. Então, simplesmente dizer que trai, você causa um problema muito sério. E outra, você pode ser chamado à justiça para responder sobre aquilo que você disse, porque a outra pessoa pode simplesmente dizer: eu não faço isso, não tem como provar materialmente ou de uma outra maneira que ele fez aquilo. Imagina a situação que se é colocado, né? Mas você tem que ter responsabilidade para dizer claramente e objetivamente que ela precisa tomar essa decisão sem precisar dizer a palavra trair, né? Ou usar o verbo trair, né? Então, alguns cuidados são peculiares, por isso que eu digo que não responde tudo, tá? Todo cuidado é necessário e precisamos ter responsabilidade com aquele que senta à nossa frente. Nós não podemos causar um dano maior à vida daquela pessoa. É claro que ela não vai sair dali sem uma resposta, aquilo está claro no sim e no não, sabe? Ela precisa dessa resposta, então vamos colocar isso com muita tranquilidade, tá? E com muita sabedoria. Bom, eu posso saber o meu orixá no jogo de búzios? Pode sim, tá? Mas não é o primeiro momento, a primeira informação que se tem que garante que aquela pessoa é daquele orixá. Ah, mas tem aí as outras pessoas que dizem, não, ali é 100%, tá? Não é. Porque para chegar a uma linhagem, a uma ancestralidade orixá para a sua vida, tá? Lembrando que você tem pai e mãe, tá? Então são duas ancestralidades diferentes que se uniram para que você esteja nesse mundo. Então você tem a ancestralidade do pai e da mãe. E quais dessas ancestralidades estão mais ligadas ao universo orixá para determinar um orixá na sua vida? Então, quando se pergunta de que orixá eu sou, a gente pode ter ali uma resposta, mas não podemos ter aquilo como definitivo. Porque sabemos, nós que somos da religião dos orixás, que até na preparação, na iniciação, na feitura de santo, essas coisas podem mudar. Isso já aconteceu muitas vezes. E não quer dizer que aquele primeiro jogo estivesse errado. Tá? É porque, como eu falei, são duas ancestralidades que se unem, do pai e da mãe, e às vezes naquele momento a ancestralidade do pai foi mais incisiva na aproximação para apresentar um orixá, mas na hora da feitura do santo, a ancestralidade da mãe prevaleceu e trouxe uma outra identidade. E também pode ser a decisão do pai de santo ou da mãe de santo, tá? Em ver em que condição, né, em que aproximação de orixá, de que maneira você pode ser feito de santo, para que sua vida se estabilize, se melhore, continue em frente. Então, para definir o orixá, eu posso dizer, naquele momento que eu estou jogando, que você é desse orixá. Aquilo está na sua linhagem. A sua ancestralidade marca naquele momento, mas com relação à feitura de orixá, a preparação mesmo para fazer um santo, tem que haver uma convivência nas casas de santo para observação lá do pai de santo, da mãe de santo, de outras pessoas que têm cargo dentro da casa, para enxergarem, sabe, uma natureza, às vezes, muito sutil de uma determinada ação orixá na sua vida. Então,
é um processo longo para se definir um orixá. Mas eu posso dizer naquele momento qual é o seu orixá e aquilo te acompanhar sempre, é aquilo mesmo, foi daquela forma, mas precisamos ter muito cuidado em transmitir essa orientação, né? Bom, para chegarmos a dizer que no Búzios podemos responder a todos os questionamentos possíveis, precisamos entender algo muito importante. Para uma pessoa que joga Búzios, não adianta decorar Odu, frases e contextos específicos, sabe? Decorar orixá, frases e conceitos específicos, e ficar repetindo isso na cabeça das pessoas o tempo todo. Quando a gente joga Búzios, por Odu, orixá, antes disso vem uma preparação maior. Além desse aprendizado, você tem que estar ligado a tudo que acontece ao teu redor, na política, sabe? Ler bons livros, estar sempre atento às notícias, o que está acontecendo nesse mundo, sabe? Qual é a repetição mais comum no dia a dia das pessoas. Isso vai te dar uma base de sustentação para que esse Odu seja interpretado, sabe, de maneira clara e objetiva, para que aquela pessoa entenda o que você está falando, sabe? A pessoa está com um problema financeiro, sabe? Porque as aplicações que ela fez na bolsa ou não sei o quê, houve lá um problema, o intermediário dessa situação fez isso ou fez aquilo, e ele errou nesse cálculo, e ela acabou tendo um prejuízo, as ações baixaram, subiram demais. Essa coisa, ela precisa estar na cabeça de quem está jogando para entender. Não adianta assim falar, sua vida financeira vai melhorar, está perto. Mas ela perdeu 500 mil reais, um prejuízo muito grande. Então, para essa minha vida financeira se equilibrar, cara, construir uma quantidade de dinheiro dessa para repor no lugar significa só estabilizar. Eu não vou prosperar. Eu estou repondo prejuízo que eu tive. Então, como é que isso fica na cabeça da pessoa? Então, tem que ter um bom hábito de leituras, uma série de outras informações, para você conversar. Não precisa ser um expert naquilo, uma pessoa economista ou qualquer coisa nesse sentido, mas para entender esse movimento e saber que aquilo que você está lendo, como você vai prosperar, na realidade teria que ser dito assim, olha, você vai conseguir repor esse seu prejuízo. Entenderam? É essa condição que a gente precisa ter quando olhar os búzios. Uma outra coisa búzio adivinha futuro? Não, não adivinha. Não, mas é divinatório, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não adivinha futuro, sabe? O que a gente tem de ideia, o que a gente pode pensar com relação ao futuro, é aquilo que a gente viu no método do Lefamobaye, qual o Odu que essa pessoa traz, sabe, como primordial, obstáculo, salvação e sustentação, sabe? Qual os Odus para aquele dia que eu estou jogando. E aí, análise do nascimento até o dia que eu estou jogando pode me dar, sabe, a ideia de futuro. Pode me deixar ali perceber algumas coisas, algumas coisas que eu aprendi na vida e fui estudando, essas coisas todas, vão agregar para que eu fale de um futuro. Mas nunca adivinhar, né? No sentido, amanhã você vai... Não, é um estudo. Isso tudo amparado por um exército, vou chamar assim, espiritual, de equilibrar, né? Para a gente sempre estar apaziguado nas interpretações, estar com o espírito tranquilo, para ali estar colocando essas informações. Mas o orixá não intervém na leitura? Rapaz, orixá é minha devoção. E através dessa sustentação, né, devocional, é que eu apaziguo o meu espírito, eles estão ali para me apoiar, sabe? Mas eu não jogo búzios por intuição,
Não, vou ficar aqui concentrado, olhando, sabe? Para que e o orixá vai falar comigo. Sinto muito, sabe? Se isso acontecer, tu é Deus, sabe? Isso não acontece. Então, para olhar o oráculo, ser responsável com a mensagem que você transmite, e você está recebendo para isso, sabe? Precisa ter um cuidado muito grande para não misturar coisas que são muito fantasiosas e isso traz problema, sabe? Ah, babá, mas eu posso saber o sexo do neném que vai nascer? Deixa eu pensar aqui. Sim, pode. É um ser vivo, né? Mas há uma diferença muito grande. Eu posso saber o sexo da criança que vai nascer no jogo de búzios? Pode sim. E qual é essa diferença? Quando você joga, né? Você tem que ter conhecimento para jogar para criança, tá? Você tem que ter conhecimento para jogar para aquele que está ainda vivo, mas no ventre da mãe. E é bem diferente a análise desses odus, dessa condição, com relação a uma pessoa adulta que na maioria das vezes procura um jogo de búzios, né? Que estão ali, sempre buscando no oráculo uma informação para a vida. Então não adianta eu simplesmente jogar para uma criança no ventre da mãe ou para uma criança pequenininha, sabe? Ainda, né? Não é nem adolescente, criança mesmo, com o mesmo olhar que eu tenho para uma pessoa mais velha. São coisas muito diferentes e é uma prática de estudo muito alongada, são muito tempo estudando para se jogar para uma resposta dessa, tá? E não é uma coisa assim, deixa eu perguntar 4 búzios aqui. Ah, é menino? Não. Então, se não é menino, é menina. Mas tem gente que ainda faz assim, é menino? Não. É menina? Não. Ah, então ainda não sabe qual é o sexo da criança? Sabe? Isso aí, sei lá o que é. Mas é tentando adivinhar. Para jogar, para uma resposta dessa, a pessoa precisa ter conhecimento de olhar os búzios para a criança desde o ventre da mãe até ali os seus 12, 13 anos. Então é complexo, mas é estudo, sabe? Então isso precisa ser um aprendizado para as pessoas que jogam búzios, né? Procurar esse estudo e ali aprimorar o seu conhecimento para responder esse tipo de pergunta. Tudo no búzio pode ser revelado? Não. Não. Tem coisas ali no oráculo que só interessa quem está jogando. Sabe? Ah, mas é a outra pessoa, é a vida do outro. Não. Só interessa a quem está jogando. Sabe? Pode ter ali algo muito específico a respeito daquela pessoa que eu não necessariamente tenho que revelar, mas é em cima disso que eu vou construir uma ideia, sabe? Por exemplo, vou falar aqui uma coisa, é assim, eu acho pesado. Uma pessoa causou um dano irreversível, fatal ali à vida de uma pessoa. É que eu não posso falar a palavrinha aqui, porque o YouTube vai e poda o nosso estudo. Mas essa pessoa pode ser ameaçada, pode se sentir ameaçada, entendeu? Ela pode se sentir ameaçada. Ninguém sabe disso, como é que ele sabe? E aí você falou, você corre um risco de ser perseguido aí e passar pela mesma situação, se é que me entende. Então, são coisas que só interessam a mim. Em cima disso que eu já antecipei, tá? Já sei o que é,
a minha conversa vai tomar um rumo seguro para que aquela pessoa não entenda que eu já sei disso, mas que ela compreenda, sabe, lá na sua cabecinha, pô, é arriscado, tem que prestar atenção lá em outras coisas, mas eu não disse para ela com profundidade aquilo que eu estava vendo ali. Então são situações que você tem informação e não pode estar aí abrindo a boca de qualquer maneira. Chama-se segurança, sabe? Você ter atenção a isso, porque quando você aprende búzio, ele é muito, assim, bem claro, né? Com o aprendizado, você vai descobrindo coisas ali importantes e você vai amarrando, né? Esse espaço ao seu entendimento de forma que você sempre esteja precavido, orientado a ter a melhor fala para transmitir aquela mensagem, né? Uma outra coisa que é importante, né? Quando você joga búzios, e o búzio é um dos oráculos mais importantes, você não pode ser tudista. Olha só, eu não estou condenando ninguém aqui que é tudista, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo, para a prática do búzio, se você tem 20 conhecimentos de oráculos diferentes, búzio, tarô, não sei mais o que, runas, tem um monte de oráculos que são sérios, responsáveis, e que especificamente ele cuida de uma situação e aquilo é importante. Mas eu não posso misturar esses oráculos, pelo menos eu não vou conseguir fazer isso. Joguei os búzios, não, deixa eu ver as cartas, se as cartas confirmam, não, deixa eu pegar as runas, não, eu vou pegar os iquins, não, eu vou pegar isso e misturar tudo isso num caldeirão. Essa sopa vai dar ruim, sabe? Porque cada um desses oráculos tem um olhar diferente, sabe? Tem uma ação eu vou chamar aqui de espiritual, mas é um pouco diferente disso, mas vou colocar isso como espiritual, de forças que vão direcionar certas proteções, certas influências, especificamente para aquilo. Então, se você é de orixá, fez santo, aprendeu a jogar búzios, está jogando, essas coisas todas, não misture essas compreensões, ou esses entendimentos, para que não cause um tumulto muito grande na cabeça de uma pessoa, sabe? Ó, minha filha joga muito bem tarô, eu tenho iniciadas na casa que jogam muito bem tarô, sabe? Mas não mistura uma coisa com outra. Quando elas jogam búzio é búzio, quando elas jogam tarô é tarô. Só a minha filha que se dedicou mais a realmente olhar as cartas de tarô. Então, não consigo assim raciocinar e pensar 10 coisas ao mesmo tempo para me responder uma que um oráculo só. Escolha eu lá que eu sei jogar tantos. Escolha, não, vou jogar cartas para você. Beleza, joga a sua carta, olha aquilo e fica tudo no lugar para não criar confusão. Eu posso saber tudo no jogo de búzios? Não, não pode saber tudo. Mas tem uma coisa muito interessante, sabe? Você precisa ter os pés no chão. Eu já falei antes num vídeo que o mundo é feito de repetições, sabe? Vem pessoas jogar todas com o mesmo problema, muda-se os lugares, as pessoas, mas a situação é sempre a mesma. E eu já tenho uma resposta elaborada para cada uma dessas situações que se repetem, mas eu sempre tenho que individualizar, né, para aquela pessoa, transmitir isso para ela. E o cuidado que um olhador tem que ter nesse momento é com as coisas que as pessoas falam, e você não pode tomar a dor daquela pessoa pura e simplesmente, sabe? O que vai levar ao caos, a problemas sérios. Sabe?
eu gosto dessa pessoa e não sei o que, e parará, sabe? E quererê, e começa a contar uma história, e ele faz isso comigo, ou a pessoa faz isso com aquilo, e parará, e uma confusão onde o grande sofredor é esse daí, que está à sua frente. Se você tomar essas dores pura e simplesmente, sabe? Ela vai entregar a responsabilidade de resolver aquilo a quem está jogando. Sabe? Você tomou as dores dela, tudo que ela falou é verdade, você está ali confirmando sim, não, seja da maneira que for, ela está certa, ela vai te pagar para você resolver o problema dela. E só quem resolve aquilo é ela, não é você. Não, eu vou fazer uma magia aqui para isso, para aquilo, outro, e aí não vai resolver. O que tu pode dar uma aliviada ali na situação, mas não vai resolver. E ela sempre vai propagar a notícia que você ia resolver, que pagou a você, que fez um monte de coisa, e aquilo que você fez não resolveu nada, resolveu. Mas a decisão tinha que ser dela em resolver, sabe? E não sua. Tomou as dores dela. Então precisamos estar sempre escutando um lado, escutando o outro, observando o que o Odu nos diz, sabe? Não é para saber se o outro está mentindo, se aquela pessoa está mentindo, nada disso. Ela está contando a verdade dela, sabe? Mas a verdade dela é só para ela, sabe? Não é para você. Tem que observar bem os Odus para poder transmitir essa palavra com segurança. Ela precisa resolver aquele problema. Ah, estou há 10 anos, ele não me dá dinheiro, ou aquela pessoa não me dá isso, ou não sei o quê, e tem uma outra na rua, e tem um outro na rua, e um bolo doido, sabe, de confusões, e você só tadinha de você, E na verdade tudo isso acontece há muito tempo e essa pessoa simplesmente não resolve. Sabe? Eu não sei em que nível está essa paixão, essa coisa toda, então eu tenho que me concentrar aqui para saber que orientação eu posso dar para essa pessoa resolver o problema dela. Ela resolver. Sabe? Então, essas percepções, essa condição de estar olhando de fora é muito importante. Se envolver com o problema daquela pessoa é uma outra história. Eu estou ali para orientar e aconselhar. Quem me conhece jogando sabe que meu papo ali é reto, tem gente que reclama, tá? Acha assim, o senhor não quis dizer tudo para mim. Pô, eu disse ali o que eu podia, eu não posso sair inventando, sabe? Mas às vezes eu jogo, o jogo dura meia hora, tem jogo que dura 2, 3 horas, sabe? Vai depender muito de como eu estou entendendo, de que maneira aquilo ficou claro para mim, para poder transmitir algo importante para aquela pessoa. Então, Búzios adivinha tudo? Não, porque não adivinha. Você tem que estudar pra caramba, ter o amparo espiritual para aquilo, sabe? Você pode receber pelo jogo do Búzios? Pode e deve, mas deixe isso sempre numa condição que seja boa para quem vai pagar e boa para você, sabe? Não exagere nesses valores porque não vai fazer sentido. Porque eu sou melhor é mais caro. Porra, fica difícil, tá? Uma outra coisa que é importante é estudar para que as tuas respostas, para aqueles que querem saber de alguma coisa, seja direta, objetiva, transparente, tranquila, para aquela pessoa sempre retornar ali contigo, continuar jogando e virar um bate-papo de uma amizade que você começa a construir a partir de uma mesa de jogo. Então, cuidado, sabe, com aquilo que se pode dizer num oráculo, seja jogo de búzio, carta, tarô, runas, I Ching, falei agora, runas, Ifá, tem que ter cuidado, tá? A transmissão da palavra diante de um oráculo, ela é de responsabilidade tua e vai valer para aquela pessoa.
Então, vamos ser o mais claro possível. Se aquilo não pode ser, ó, não tem condição de ver isso, não dá para ver. Se alguém vê isso para você, tem alguma coisa errada lá na linha do horizonte. A Terra é plana, sabe? Porque não dá, não dá. E coisas que você precisa se resguardar, guardar para você, sabe? E não jogar, você entender que aquela pessoa por trás assim é isso, é aquilo, e você sair espalhando na sua redondeza. O nome disso é fofoca, constrangimento. Então não pode. Guardou para você, é para você. Então podem, aquelas pessoas que querem buscar o jogo de búzios para saber de coisas importantes para a sua vida, de decisões tranquilas que querem tomar, se querem ali ter um acolhimento, poder tranquilizar o seu espírito, sabe? Para as raivas que a gente adquire todos os dias, é muito importante jogar búzios. Mas não procure o jogo de búzios para tentar aí adivinhar o futuro do jeito que você quer. Sabe? Isso não vai acontecer. Axé-ô, espero que tenha sido importante esse bate-papo nesse vídeo e conto com vocês sempre compartilhando, deixando um like, se inscrevendo para a gente continuar em atividade nesse universo de internet. Obrigado.